Olá pessoal, meu nome é Olavo, eu sou pastor da Aliança Bíblica Centro e eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre o cristão e a política. Nós estamos nos aproximando agora das eleições, muita gente se questiona, em que candidato que eu devo votar, e a minha orientação para você é que, como cristão, nós temos essa responsabilidade de escolher um candidato, devemos participar desse momento da vida do nosso país. Pessoalmente, eu não creio que nenhum candidato incorpore sozinho toda a proposta cristã. Eu acho que cada candidato tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Eu conheço muitos cristãos que vão votar em candidatos bem diferentes. Eu acho que você deve orar, pedir discernimento a Deus e votar naquele candidato, naqueles candidatos que você entende que vão promover os valores do reino de Deus. O que mais me preocupa nessas eleições é uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui nesse vídeo. Nós estamos vivendo um momento bem complicado no nosso país, um momento de polarização, e o meu medo é qual o efeito que essas eleições vão produzir nos nossos relacionamentos como cristãos dentro da igreja. Em outras palavras, nós vivemos na nossa sociedade um momento de polarização muito forte, e nós podemos levar essa polarização para dentro da igreja. Eu quero ler para vocês uma passagem, 1 Coríntios 3, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E quando Paulo diz ser mundano, ele quer dizer, vocês não estão agindo como as pessoas que não conhecem a Deus agem. Havia uma polarização na igreja de Corinto entre dois líderes, Paulo e Apolo, e isso estava causando divisões na igreja. O meu temor é que, depois dessas eleições, eu creio que esse clima de polarização ele vai continuar existindo. E nós, como cristãos, devemos ser pacificadores. Nós não devemos alimentar essa polarização. Muito pelo contrário, nós devemos ser capazes de conviver com irmãos que pensam de uma forma diferente, com irmãos que talvez o candidato dele, que é o candidato que a gente não gosta, venceu a eleição, ou vice-versa. Em outras palavras, nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a nossa unidade como igreja, como irmãos em Cristo, antes de qualquer fidelidade ou de qualquer apoio que a gente dê a qualquer outro, a qualquer partido, a qualquer político. Então nós temos que saber conversar, nós temos que saber dialogar. Eu acho que a gente, independente do candidato que vier a ser eleito, se é o nosso candidato, se é o candidato que a gente não gosta, que a gente reprova, eu acho que a gente precisa estar unidos em alguns pontos. A gente precisa estar unidos em oração, a gente precisa estar unidos na nossa comunhão, na evangelização, no nosso serviço aos pobres, aos necessitados. Nós temos que estar unidos na luta contra a corrupção e assim por diante. Então, o meu desejo é que você pense sobre isso e que essas eleições sirvam para nos aproximar mais de Deus, para nos aproximar mais uns dos outros, para que a gente possa trabalhar juntos e não para a gente se dividir, para a gente brigar uns com os outros. É isso aí.